Coisa linda, Senhor, és maravilhoso. É contigo. A paz do Senhor para os amados irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite, nesse grande encontro que Deus tem preparado nesse momento para estarmos aqui. É muito gratificante poder, depois de algum tempo, ver os nossos amados irmãos, agradecer ao nosso querido pastor Josué pela oportunidade de estar aqui, também revê-lo. O trabalho é grande, a vida é imensa, mas não podemos parar. Ao nosso querido pastor Vanderlei, que nos fizeram o convite para estar aqui nessa noite. Revê-lo também, amados irmãos, e estou aqui em companhia do nosso irmão Felipe, do nosso diácono Wendel, do nosso irmão Betinho, que está aqui à frente das suas equipes bem. Está aqui na nossa companhia, nos acompanhando. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês e dizer que seus irmãos estão alegres com a presença do nosso irmão Betinho, do nosso pastor Anjo. Meu Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Sinta-se à vontade, agradeço. Glória. Eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Vocês querem ouvir? Amém. Eu vou falar dele, não, mas eu quero. Então vamos estar de pé, vamos ler a palavra. Aleluia. Eu posso colocar isso aqui. Cadê aqueles homens fortes que estavam presos naquele na rua? Está preso ali. Oh, olha, é só orar que o milagre acontece. Perdi nessa mensagem. Agora eu vou pedir de novo. Peguei esse ventilador, senão eu não vou conseguir soltar. Vamos ler a palavra de Deus em Provérbios, capítulo número 23. Provérbios, capítulo 23. Obrigado. Obrigado. Provérbios, capítulo 23. Aleluia. Provérbios, capítulo 23 e o versículo número 7. Provérbios, capítulo 23 e o versículo de número 7. Aleluia. Eu vou ler uma vez, depois os irmãos vão ler, né? Provérbios, capítulo 23 e o versículo de número 7. Então diz assim, Provérbios 23, 7. Porque assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Pronto. Os irmãos vão ler o mesmo texto, Provérbios 23, 7. Vamos lá, 1, 2, 3. E umas traduções falam assim como pensa, e outra tradução fala assim como imagina. Mas imaginar, pensar, para a gente é só assim não. Vamos ver também Isaías, capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Versículo 25 até o versículo 31, leitura responsiva. Isaías, capítulo 40, versículo 25 até o 31. Eu vou ler o 25 e os irmãos 26. Eu o 27, os irmãos 28, assim sucessivamente até 31. Então diz assim Isaías 40, verso 25. A quem, pois, me fareis para que seja semelhante, diz o Santo, a igreja. Levantai a voz, olhos e quem criou
aqueles estrelas, todas têm contados, as quais ele chama pelo nome. Grande e forte em poder, nem só bem apontado. E tu falas, o meu caminho está encoberto no Senhor e o meu juízo passa despercebido com o meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do universo, nem Ele dá força ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum criador. os jovens se cansam de fadiga, os moços exaustos caem. Todos juntos, Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas por raio, beleza sentada por Jesus. Eu prometo, irmãos, que nós não vamos demorar, mas uma oportunidade como essa nós não podemos deixar passar em branco. Eu oxalá que esse trabalho dessa noite estivesse sendo transmitido para o mundo todo, porque quando se trata da palavra de Deus, existe uma regra áurea que Jesus traçou e deixou bem claro: não adianta, nem só de pão virar o homem, só tem um meio da humanidade de Deus, é através da palavra de Deus. O pão, o legume, serve para alimentar o corpo, mas a palavra de Deus vai alimentar sua mente. E eu sempre digo para os irmãos que eu nunca vi um período de dieta, igual a gente está vivendo hoje. Da palavra de Deus, vamos dizer jejum e abstinência. O mundo está morrendo de raquitismo e nanismo mental. Raquitismo é fraqueza. Nanismo é pequenez. A mente humana se tornou pequena e frágil em face da abstinência da palavra de Deus. Se eu e você tomarmos uma decisão em nossas vidas, de a partir de hoje, disser assim: a partir de hoje, a gente nunca mais bebe o café da manhã, não almoça mais e não janta. Não bebe café, não almoça e não janta. O que vai acontecer com a gente? Primeiro fica fraco, depois fica doente, e depois o quê? É o que acontece espiritualmente com quem não lê a Bíblia. Primeiro ele fica fraco, aí fica botando a culpa em todo mundo e fala: estou fraco. Depois ele fica doente espiritualmente, é um crente que toda hora você tem que carregar. É uma confusão fora de série, toda hora tem que carregar. Porque doente não é sozinho, tem que ter alguém para carregar. Sim ou não? Sim. E no paralítico lá teve 4 pessoas que teve para carregar. Leva lá para Jesus, não leva logo. E depois ele morre espiritualmente, porque a morte espiritual ela nos torna, diga comigo, frio e insensível. Se você for no sepultamento colocar a mão no defunto, ele está frio. Se der um beliscão, ele não sente nada. Ele está frio e insensível. Então, a abstinência da palavra de Deus nos torna frios e insensíveis. Não existe culto frio, existe gente fria. Porque eu fui no culto que estava frio. Meu filho, não era o culto, não, é você que estava na geladeira. Meu Deus! Por aí. Ué, não é, gente? Vou ficar aí, não, que eu fui num lugar que estava frio. Ah, onde eu estava frio? Eu estava no Polo Norte. Não, estava no Alasca. Não, então, é você que estava frio. Porque se você está no Polo Norte, no Alasca, eu estou aqui na Antártida, né? Eu vou acreditar.
Realmente lá estava frio, mas você estava lá no bambu, no Botafogo, você não estava frio, então, né? Tem alguma coisa errada, muito errada ainda. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela não é apenas uma opção, como todo mundo acha. A palavra de Deus é uma necessidade. Obrigado. Diária e constante. Como diz o Salmo 1, que é bem-aventurado, né? Que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, não anda nas opiniões malucas, mas tem prazer aonde? Na lei. O Senhor que nela medita. Assim como nós temos necessidade. Imagina o cara que vira para você e diz o seguinte: a partir de hoje, não faça mais a barba, não escova os dentes, não tomo banho. Está aí perto de mim, porque escovar o dente, fazer a barba, tomar banho é uma necessidade, não é uma obrigação, é uma necessidade. A Bíblia não é uma obrigação, mas ela é uma necessidade. Obrigado. E por que o mundo está fraco? Porque não se alimenta de quê? A palavra. Simples assim. Em nome de Deus, que estão aqui nessa noite, são homens comprometidos com a palavra, são homens que lê a palavra, que amam a palavra, que reverencia a palavra, que busca inspiração na palavra, são homens que têm a mente iluminada pela palavra. Quem faz isso aqui nessa noite? Seja iluminado pela palavra. Coisa linda! Obrigado, Mas fulano não lê, sabe fulano, eu leio porque eu tenho necessidade. Amém? Amém. Esse negócio, fulano não está lendo, não sei que não está lendo. Azar quem está lendo, eu tenho necessidade de ler. De manhã, tarde, à noite, de madrugada, no treino, onde estiver, eu estou lendo a Bíblia, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, nem só de como verá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, e sem a Bíblia não tem condição de viver. Amém? Amém. Diga comigo, não existe igreja. Não existe igreja sem Bíblia. Aleluia! Porque estão querendo inventar uma igreja aí que é espetáculo para todo mundo. E falou, a hora da Bíblia é que hora? Meu Deus, eu já vi. Fala com o negão aqui. Porque estão querendo inventar uma igreja. Você quer acabar com a igreja do Senhor Jesus na terra? Tira Jesus do centro da adoração. Afasta o Espírito Santo por comportamento leviano e esconde a Bíblia. Acabou. Tu virou um clube social, um encontro de amigos, um baile, que a igreja não é mais. Igreja só é igreja quando Jesus é o centro. Obrigado. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, juízo da justiça. Aleluia. E a Bíblia como guia rex, como manual de sabedoria emanado do trono de Deus. Porque toda palavra é divinamente inspirada e serve para tudo, inclusive transformar o homem de Deus perfeito e apto para toda boa obra. Não é só apto para aqui dentro, não. É para amanhã, se você é governo, opa, a Bíblia está aqui. Se é dirigente de uma escola, a Bíblia está aqui. Se é secretário de educação, a Bíblia está aqui. A Bíblia não é um manual só para a igreja, não. É para a vida toda. Não existe nenhuma ciência nesse mundo, não existe nenhuma ciência nesse mundo que não tenha as raízes do fundamento do conhecimento. As maiores constituições do mundo, Constituição americana, Constituição anglo-saxônica ou inglesa, ela é oriunda da Bíblia. Se você ler a Constituição da Inglaterra, é a mesma coisa que ler o Deuteronômio, é a mesma coisa. A Bíblia tem geografia, a Bíblia tem agronomia, a Bíblia tem história, a Bíblia tem arqueologia, a Bíblia tem astronomia, a Bíblia tem geometria, a Bíblia tem álgebra, a Bíblia tem aritmética, a Bíblia tem seno, cosseno e tangente, a Bíblia tem a soma dos quadrados, cateto igual o quadrado da hipotenusa, porque a Bíblia é o centro da sabedoria de Deus e é a carta de Deus enviada à humanidade. Levante o seu nome.
não quer saber mais, mas Deus quer levantar um exército de homens e mulheres que entendem que sem a palavra de Deus não existe igreja. Amém, meu irmão? Amém. E não vemos a história de que a Bíblia é o livro dos crentes, porque também não é. A Bíblia não é o livro dos crentes, não, tá, gente? A Bíblia é a carta de Deus à humanidade. Se você é crente, deve ler. Se não é crente, deve ler mais ainda. Que inventaram aí que a Bíblia é o livro dos crentes, como o Corão é o livro dos islamitas, como o livro da Legião da Boa Vontade dos Espíritas, aí disseram que a Bíblia é o livro dos crentes. Eu falei, opa, silêncio é diabo. A Bíblia não é o livro dos crentes, não. A Bíblia é a carta de Deus à humanidade. Escrita por 16 séculos, 40 escritores. A Bíblia é o primeiro livro impresso no mundo, na primeira gráfica do mundo, na Alemanha. Dos 3 livros mais conhecidos no mundo, Alcorão, Bíblia e Guinness Book. A Bíblia em primeiro, o Alcorão em segundo e o Guinness Book em terceiro. E nesse ranking, que existe os rankings até de seleção, às vezes o Brasil é o primeiro, daqui a pouco ele cai lá para baixo. Nesse ranking a Bíblia nunca mudou. Obrigado. Ela sempre ficou em primeiro, o Alcorão em segundo. Sabe, acho que ele pegou não é segundo nem terceiro, ele vai ser sempre primeiro. Se a Bíblia é dele, ele não vai para segundo. O negócio de segunda divisão é tão fácil, a Bíblia não, é a ranking número 1, porque Deus é o número 1. Diga comigo, a Bíblia também. A Bíblia também. É para enfeitar, não, tá? Não vai enfeitar, não. Porque tem gente que fez para assombração com a Bíblia na estante aberta no Salmo 91, como se fosse amuleto. Também não é. Vocês acham que Deus ia dar um livro dessa grossura para enfeitar estante? Para enfeitar estante, bota uma pena com um vaso lá e enfeita. Ele deu a Bíblia, foi para ler. Tem muita coisa o quê? Quantas horas você lê de novela? Quantos campeonatos você assiste? A Bíblia é eu não maluco de dar um livro grosso desse que não dá para ler. Se ele der, porque ele sabe a medida que você pode alcançar. Amém? Então o povo eu falei, olha só, vai ler a Bíblia, meu filho. E se existe um momento agora que a igreja tem que ler agora. A Bíblia tem 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 no Novo, os 5 primeiros livros da Bíblia chamados de Pentateuco, depois vem o livro histórico que começa em Josué, termina em Esther, vem o livro poético que começa em Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, depois vem o livro profético, começa em Isaías, termina em Malaquias, depois vem o livro histórico que é Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo, começa em Romanos, termina em Hebreus, depois das Epístolas Gerais, que é Tiago, Pedro, João e Judas, o último livro da Bíblia chamado Apocalipse, e o Evangelho que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a interpretação de tudo. Quando você lê o Gênesis, não entende, mas quando lê o Evangelho, compara com o Gênesis, você vai entender, porque não é Abraão que explica Jesus, é Jesus que explica Abraão. Pronto. Obrigado. O Brasil não é a Bíblia, não. Se lê, a gente em outro país. É verdade. Meu Deus. E nessa noite, que tem esse tema de resiliência, que a Bíblia fala disso em Josué capítulo 1, ser forte, corajoso, vai nessa tua força, tem de bom ânimo, atravessa o Rio Jordão, isso tudo é força de resiliência. 1 Reis 19 fala de Elias, que Deus falou, olha, você cuidado que o sistema de Acabe e Jezabel levou todo mundo a se prostrar. E Elias reclamando, todo mundo foi perseguido, derrubaram os altares, só eu que sobrei e falou, você que sobrou não, meu filho, eu reservei aí 7.000 que não dobrou o joelho para Beta, ao Baal, que não se vende, não se curva, não se rende. Olha! Diga comigo, homem resiliente. Não se curva. Não se curva. Não se vende. Não se rende. Não se rende. Ao sistema. Ao sistema. Porque serve ao Deus. Porque serve ao Deus. Meu Deus. Aleluia.
Aleluia. Porque tem um montão de gente dizendo que é resiliente, que está tudo vendido ao capeta, ao sistema, e não tem nem vergonha na cara de dizer que é resiliente. Quando Jesus se apresentou aqui, e o sistema, e o dono do sistema se apresentou, a Bíblia diz que Jesus estava no limite da sua resistência. Porque resiliência é resistência com perseverança e paciência. E aí você vai dar a continuação das palavras e se torna resiliência. E a Bíblia diz que ele ficou no teste. Quantos dias? 40. E naqueles dias lhe faltaram duas coisas essenciais para a vida humana: água e comida. Aí o diabo falou: está fraquinho. Ele falou: eu estou fraco do corpo, mas minha mente está tímida. Meu Deus. Diga comigo: não meça o crente pelo corpo, Não meça pelo corpo, mas pelo tamanho da sua mente. meu Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Ô Deus! Glória. Aqui o bagulho é doido, você vai fino, irmão. Glória. Obrigado. Aleluia. Você acha que Deus vai levantar homem para ficar de conversa fiada? Contando o sítio do Pica-Pau Amarelo, Saci Pererê, Cuca? Mas não vai mesmo. Deus quer levantar homem de coragem. Amém. É verdade, obrigado, Jesus. Vai lá e fala com Jesus lá, ele está fraco. Ah, agora vai deitar e rolar, ele está fraquinho. 40 dias passando fome no deserto sozinho. Aí o sistema está ali armado. Está fraco, agora eu vou oferecer. E o dono do sistema que vai lá oferecer, não é nem um demônio, é o próprio dono do sistema. E aí, meu irmão, como é que você está? Eu estou bem mesmo. Está nada, está 40 dias sem comer, sem beber, está fraquinho. Então não, meu filho, qual é a tua? Obrigado. Ô chifrudo, qual é a tua? Qual é a minha? Vou tentar botar uma dúvida em você, igual eu botei em Adão. Bom, se você é filho de Deus, se é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ué, ô capeta, quem falou para você que eu vivo de pão? Quem é que te falou que eu vivo de pão, meu filho? Nem do seu José, nem do seu Bernardo, nem do seu Manel, nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu posso cair tudo aqui nesse chão de fome, mas Deus me levanta pela sua palavra. Glória, Carraia, é meio sinistro. Ele venceu o primeiro, vou entrar no segundo. Você sabia que está escrito na sua Bíblia aí? Se você pular daqui para baixo, não te acontece nada, porque os seus anjos nascem a hora da sua respeito, e nada vai acontecer contigo, você vai tropeçar em pedra. Nenhuma. Ué, mas tem outra coisa, eu não vim para dar espetáculo. Eu sei que existe a lei da gravidade, 9,10, aproximadamente 10, que se eu ferir essa lei, eu vou bater de cabeça lá embaixo e eu vou me quebrar. Por isso, eu quero dizer para você, pode sumir, meu filho, não tentarás de ser o teu Deus. Obrigado. Já que ele venceu a primeira e venceu a segunda, ele é resiliente mesmo, agora eu quero ver se ele vai vencer. Você está vendo essa glória todinha do mundo com a sua pomposidade, ouro, prata, trono, potestade, pedras preciosas, bronze, tabela periódica inteira. Você está vendo essa riqueza todinha? Por dentro. Não vai dizer que vai me dar, porque você entendeu. Não é que ele falou que ia dar para Jesus o que já é de Jesus? O Salmo 24 diz: de Deus é a terra e o absoluto dela, que é a sua plenitude. Ele prometeu a Jesus o que já era de Jesus. Fica comigo, o diabo gosta de prometer. Que não é dele,
Aí Jesus falou, repete essa aí, que essa está quente. Você está dizendo que vai mudar tudo isso? Mas qual é a condição para você mudar tudo isso? Não, é só você se prostrar. O quê? Prostrar? Ah, meu irmão, eu sou resiliente. Meu Deus. Vai, Satanás, ao Senhor Deus adorarás, e só Ele servirás. Amém, meu irmão? Qual que é a sua bagagem? Diga comigo. Ele fez 3 ofertas. E ganhou 3 não. E você? Meu Deus. Aleluia. Agora, o negócio não foi a resiliência de Jesus. A questão ali não é resiliência de Jesus. Só. A questão, como Jesus fez isso, o texto seguinte diz o seguinte, o texto. Depois que aconteceu isso, diz o texto, e os anjos vieram, e o quê? E eu pergunto para a igreja aqui nessa noite, quando é que os anjos vão voltar a servir a igreja? Meu Deus. Quando a igreja disser não para o Sistema. Eu recebo. Meu Deus. Quando é que os anjos vão voltar a servir a igreja? Quando a igreja aprender a dizer não no sistema. Porque enquanto a igreja continuar mancomunada com essa coisa que já faliu, porque o sistema já faliu. E a evidência maior é esse caos, esse flagelo que o mundo, a humanidade, as civilizações humanas, os 7 continentes estão vivendo flagelo. Isso é na Ásia, isso é na África, é aqui na América do Sul, é na América Central, é na Europa, é na Oceania. O mundo entrou em flagelo porque é o sintoma quanto mais de que o sistema faliu. E é por isso que quando Jesus veio, ele falou, gente, tem o sistema e tem o meu reino. Quem é do meu reino não está acumulando algo, porque o sistema, o átomo, o mundo jaz no reino. E a igreja tem que escolher se ela quer o sistema ou se ela quer o reino. Quem quer o sistema aqui? Quem quer o reino de Deus? Então, esses textos que nós lemos aqui nessa noite, Provérbios 23, verso 7, ele fala exatamente da condicionante da nossa mente. Quando ele diz assim, diga comigo, assim, como o homem pensa, assim ele é. Significa dizer, se você pensa para trás, você vai para trás. Se você vê para o lado, você vai para o lado. Se você pensa para frente, você vai para frente. Se você pensa para cima, você vai para cima. Se você pensa para baixo, você vai para baixo. Se você não pensa nada, você se anula, porque pensa não existe. Nós somos frutos dos nossos. Não tem conversa. Inclusive, para você estar aqui nessa noite, foi fruto do pensamento. Quando deu 18h30, 18 horas, você falou, caramba, eu tenho que estar nessa noite lá na igreja. Igreja Batista Monte Carmelo. O que o pensamento fez? Se projetou e veio para cá. Chegou primeiro. E o seu corpo veio depois. Porque o corpo só vai aonde o pensamento já. Obrigado. É isso que eu falo lá naquela arena lá, vocês sabem. Não é o mundo que está ruim, é a qualidade do pensamento da humanidade é que faliu, porque não está em consonância com o pensamento de Deus.
Ninguém aqui vai pensar igual a Deus, porque Deus não chamou aqui ninguém para pensar igual a Ele, mas Deus chamou para pensar com Ele. Uma coisa é pensar igual, outra coisa é pensar como. Igual não, mas com sim. Porque eu e você fomos chamados para tomar carona num pensamento que não tem barreira para ele. Amém. Como Jó escreveu: pensei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos pode experimentar barreira, pode ser impedido. E quando eu tomo carona no fato desse pensamento, eu vou não pelo meu, mas eu vou pelo seu. Eu chego aonde ele quer que eu chegue. Glória a Deus. Agora, se eu vou pelo pensamento do mundo, Meu Deus. e aí o que o diabo faz? Ele cria aquilo que se chama reducionismo, ou supressão do pensamento humano. Enquanto a Bíblia, Deus e o Espírito Santo causam em nós o que se chama expansão do pensamento, que é isso, é o Big Bang do pensamento, o mundo cria um reducionismo do pensamento, ou a compreensão. Deus expande, diga comigo, Deus expande. Deus expande. O mundo comprime. E quanto mais o mundo comprime, mais a gente deixa de se parecer com Deus e se parece mais com o mundo. Por isso que quando Jesus começava a falar, alguém ficava: da onde ele vem dando sabedoria? Ele falou: eu sou de cima, vocês aqui estão de baixo. Diga comigo, eu sou de cima. Eu não sou daqui, eu até estou, mas não sou daqui. Obrigado. Não adianta, porque isso não tem limite. A Bíblia diz que o pensamento de Deus não pode ser impedido. A Bíblia diz que o pensamento de Deus é do bem, como Jeremias disse: bem seria o pensamento que tem de vós do bem, para dar o fim que vós esperais. A Bíblia diz que o pensamento de Deus é alto, como diz Isaías: assim como a terra é distante da terra, assim é alto o meu pensamento. Então ele não pensa baixo, ele pensa alto. Romanos 11:33 diz que o pensamento de Deus é insondável. Significa dizer que não tem limite, que não dá para ferir, que não dá para medir. Mas como é que eu vou tomar carona no pensamento desse mundo? Eu vou deixar de tomar carona no pensamento de Deus? Eu vim chamar esses homens que estão aqui a abandonar o pensamento desse mundo e falar: agora eu quero pensar com Deus. Quem quer pensar com Deus aqui? Ah, mas fulano falou, azar. Ah, mas fulano disse, o problema é dele, eu não estou no pensamento dele, não quero saber o pensamento dele, nada dele me influencia, porque eu estou na vibe do pensamento de Deus. E nesse pensamento eu vou seguir tocando a minha vida. Quem pensa aqui na sua vida nessa noite? Pensa igual o mundo normal. Meu Deus. O papo é reto, o bagulho é doido. É impossível você ter crente que pensa medianamente igual ao mundo. É impossível isso. Tudo que o diabo quer através do sistema é nos conduzir a pensar do jeito que o mundo pensa. É igual como Deus falou para Abraão: de ti farei uma grande nação, vou engrandecer o teu nome, abençoar-te-ei e tu serás uma bênção. Deus pediu 3 coisas, mas ofereceu 4. Sai da sua terra, da casa do teu pai e da parentela. Pediu 3, mas ofereceu 4. De ti farei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoar-te-ei e tu serás uma bênção. Pediu 3 e deu, para você entender que Deus nunca vai pedir mais do que Ele pode te dar. Meu Deus. Olha. Porque tem uma turma aí que pensa também: Deus está me pedindo muito, não sei o quê. Deixa de ser bobo. Quando Deus te pedir uma coisa, é que Ele vai te dar o dobro. É infinitamente mais do que pensa.
Você está entendendo o que o Espírito Santo está fazendo aqui nessa noção? Está no forte de pensamento, está entendendo? Você está entendendo como o Romanos fala da renovação do entendimento? É o que Deus está fazendo. Aqui se transformou num centro de terapia, de transformação do pensamento. E você vai sair daqui pensando diferente de tudo que você vem pensando até agora. Obrigado, Jesus. Diga comigo, PPP. PPP. Não significa. Não significa. Parceria público-privada. Parceria privada. PPP, na linguagem de Deus, significa proibido pensar pequeno. Proibido pensar pequeno. Maravilha de Deus. É possível que você nesse mundo fique sozinho, porque tem uma turma que insiste. Meu Deus. Insiste em pensar pequeno. Insiste em ser pequeno. É uma coisa diabólica, terrível. Falou o objeto voador não identificado. Quando é que você vai tocar esse pensamento? A pessoa persiste, insiste. Você fala, você mostra, você evidencia, mas há um espírito histórico persistentemente colonial, medieval, de subserviência, que não deixa as pessoas quebrar a cadeia e partir para outro espectro de pensamento. É igual os filhos de Israel, quando ficaram 430 anos no Egito. Deus falou: gente, eu tirei vocês do Egito, mas eu quero tirar o Egito de vocês. Foi mais difícil tirar o Egito do povo do que tirar o povo. Eu já tirei vocês do Egito, agora falta tirar o Egito de dentro de vocês. Essa é a mensagem que Deus tem para o Brasil. Essa é a mensagem que Deus permitiu que o Brasil entendesse. Que a própria letra do hino nacional diz que Deus nos colocou num país que é gigante. Diga comigo, gigante. Gigante. Pela própria natureza. Gigante naturalmente gigante. Aqui tudo é gigante, a água é gigante, o rio é gigante, a fauna é gigante, os animais marinhos são gigantes. Rios, 20% da água do mundo está no Brasil. Aquífero Guarani, potência de água doce, água potável. 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste. Bioma, Mata Atlântica, Mata de Araucária, Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado. Tabela periódica, tem toda ela no solo brasileiro, até nióbio, que só tem praticamente aqui, e no Canadá, mas a maior reserva de nióbio está aqui. Manganês, lá na Serra de Eldorado dos Carajás, é a maior reserva do mundo. Aqui tem um estado no Brasil chamado Minas Gerais. São tantas minas que são gerais. Em Minas Gerais tem um município que se chama Ouro Preto, Ouro Branco, Diamantina, porque não tem nome para botar, não bota nome de coisa rica. Coisa linda! Tanta mina que bota no município de coisa. Obrigado por morar aqui. E Deus fala: é gigante, o povo tem, mas é pequeno. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o inimigo sequestrou o pensamento da humanidade, impediu e cerceou a capacidade de pensar com profundidade, com magicidade, com tenacidade, com gigantitude. E insiste que você tem que ser assim. Diga comigo: nós não somos assim. Nós não queremos ser assim. Nós somos de Deus. Somos diferentes. E somos diferentes. E vivemos diferentes. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus.
A forma como você se imagina, assim você vai ser. Não foi as mulheres que tomaram nosso lugar, ela está no lugar dela. Nós é que saímos da promessa. Ai, Jesus, me ajuda. E Deus, quando usa esse profeta, o livro do profeta Isaías que nós lemos aqui, é um livro que tem 66 capítulos. Quantos capítulos? 66. A maioria dos capítulos de Isaías são visões. A maioria dos capítulos de Isaías são visões. Capítulo 1, ele fala da visão do extermínio. Se Deus não tivesse guardado o remanescente, nós teríamos sido extintos, como Sodoma e tal como Gomorra. Porque Isaías diz: o boi conhece o seu dono e o jumento seu possuidor, mas meu povo não sabe nem mais quem eu sou. No capítulo 6, ele tem a visão da santidade de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono, e os serafins voavam sobre eles com 6 asas, 2 os pés cobria, 2 voavam e clamavam um para o outro, dizendo: aí ele tem a visão da santidade de Deus. No capítulo 53 de Isaías, ele vê o sacrifício de Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi manifesto o braço do Senhor? O que eu vi subir como renovo, como raiz de uma terra seca. Olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o mais indigno dentre os homens. Homem de dor que sabia o que era padecer, mas certamente levou sobre si a iniquidade de nós todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre a sua pisadura nós fomos sarados. Aleluia! Mas aqui no capítulo 40 de Isaías, diga comigo, não é a visão do extermínio, não é a visão da santidade, não é a visão do cordeiro sacrificado, é a visão da grandeza. Em Isaías 40, qual é o tema da visão de Isaías? A grandeza de quem? De Deus. A descrição de Isaías aqui no capítulo 40 é arrebatadora. A descrição de Isaías no capítulo 40 é algo que transforma todo o espectro do pensamento da humanidade naquilo que a gente chama de essência do ser. Porque o Salmo de número 115 diz que nós nos tornamos semelhantes àquilo a quem nós adoramos. Se nós adoramos um Deus fraco, nós nos tornamos fracos. Se nós adoramos um Deus mudo, nós nos tornamos mudos. Se nós adoramos um Deus insensível, nós nos tornamos insensíveis. E se nós adoramos um Deus grande, Glória! Isaías, resista a essa visão da minha grandeza. E é isso que eu quero compartilhar com você. Porque quando você enxerga a grandeza de Deus, diga comigo, quando eu enxergo a grandeza de Deus, nunca mais, nevermore, eu serei pequeno. Obrigado. Maravilha! Capítulo 40, versículo 22, ele diz: porque ele está sentado sobre a esfericidade da terra. É a primeira vez que na história da humanidade se registra que a terra é redonda. Quem disse que a terra é redonda não foi o cientista italiano Nicolau Copérnico que disse que a terra é redonda. O primeiro a dizer que a terra é redonda foi Isaías. Está aqui no capítulo 40, versículo 22, que ele diz: Deus está sentado sobre a esfericidade ou a redondeza da terra. Meu Deus! Glória! Coisa linda, Jesus. Obrigado, Senhor. A pergunta que Isaías faz nesse capítulo 40: quem guiou o Espírito do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Guiar significa tomar pela mão e mostrar o caminho. E ele pergunta: quem guiou o Espírito do Senhor? Aí a resposta fica ecoando no ar, porque ninguém responde.
A segunda pergunta: quem foi o seu conselheiro ou instrutor, aquele que colocou Deus na sala de aula para catequizar ou alfabetizar? Ele falou: mas quem é que te alfabetizou? Isaías perguntando para Israel ouvindo, mas ninguém respondeu. Isaías continuou a perguntar: com que método de aferição ou medida eu posso medir as quantidades de água que existe no oceano? Levando em consideração que o mundo tem 3 oceanos: Pacífico, Índico e Atlântico. Aí ele disse: porque para esse Deus, as águas do oceano é como se fosse um bico d'água no balde. Glória a Deus. Eu estou dizendo, não está lá na Bíblia de Isaías 40. Quando chegar em casa não vai ver Faustão, não vai nada, vai pegar Isaías 40 e vai ler. Ok? Mas Deus gosta de ver, vale a pena não ver de novo. Ele saiu das águas e foi para a montanha e perguntou assim para Israel: agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Com que instrumento eu posso contar os grãos da areia da praia? Meu Deus. Não estou falando da praia do mundo todo, não. Só ali em Copacabana. Quantos grãos tem ali? Meu Deus. Só perguntas e respostas. Jesus. Ele falou: vocês estão de queixo caído, vou fazer a outra. Pega a balança lá. Mas para que, Isaías? Agora eu quero saber com que balança se mede o peso das montanhas. Ele estava mostrando a obra para eles entenderem o autor da obra. Que isso aí não é o autor, é só a obra dele. Que não tem nem medida. Para dizer: gente, vocês já viram o tamanho desse camarada? Meu Deus. Porque tem gente no Brasil que ainda bota Deus no duelo com o diabo. Eu passei na porta de uma igreja, não vou citar o nome, tinha um X muito grande e do lado: hoje tem um duelo aqui dentro. Eu falei: qual duelo? É o demônio contra Deus. Eu falei: tá de brincadeira. Brincadeira. Deus é o criador, o demônio é criatura. Tu acha que Deus vai entrar no ringue com esse demônio? Mas vocês são malucos, beleza mesmo, gente? São os filhos do Ramo Seixas. Fica com certeza, maluco, beleza, maluco, não filho. É verdade, os assuntos. Meu Deus. Inventaram um duelo de Deus contra o demônio. Deus do lado com a espada e o demônio com o outro. Aí ele falou: gente, aí no versículo 25 que a gente começou a ler, ele pergunta assim: diga comigo, a quem? A quem Me comparareis? Para que eu seja igual. Diga o santo. Vocês estão me comparando com quem, gente? Tem alguém aí em pé de igualdade? Se vocês fizerem uma estátua grande de ouro, de olho de rubi, com os pés de prata, com a cintura de bronze, polido, olho de jaspe brilhoso, pegar essa estátua toda de ouro, colocar a estátua e colocar Deus aqui para comparar. Deus fala: comparar com quem? Todas as coisas foram feitas por mim, sem mim nada foi feito se fez. Esse ouro aí foi eu que fiz, vai comparar comigo? Porque Israel estava comparando os outros deuses com Deus. Deus falou: a quem me comparareis para que eu seja igual a Jesus? Vocês vão me comparar com quê? Eu sou incomparável. Aleluia! Levanta a sua mão, glorifica a Deus. Deus que faz glorificando ao Deus incomparável, e é nessa grandeza que nós vamos andar. Levanta a sua mão, glorifica a Deus.
Eu vim dizer para vocês que a inspiração de vocês, que o trabalho de vocês, que a performance de vocês está diretamente ligado a esse Deus que nós estamos mostrando aqui pelas escrituras. Quando esse Deus for a fonte da inspiração, vocês nunca mais serão igual a ninguém. Glória a Jesus. Diga comigo, nem melhor, nem melhor. Apenas Aleluia. Aleluia. ser crente não é melhor. Ser crente não é ser pior que os outros, mas é apenas porque o Deus que nós servimos é e incomparável. Aí no versículo 26, ele chama a atenção de novo. Quando ele começa a dizer, nesse versículo 26, puxando a orelha de Israel de novo, vejam só, meus irmãos, olha o versículo 26, levantai ao alto vossos olhos, porque o povo Isaías começa a dizer, vocês estão fazendo comparação usando o parâmetro errado. Que aqui na terra é o seguinte, fulano está fazendo coisa errada, bom, já que fulano está fazendo, eu também vou fazer. Fulano está roubando, também vou roubar. Fulano está fofocando, também vou fofocar. Fulano é preguiçoso, não quer nada cara do Brasil. Ah, meu irmão, já que ele não está fazendo nada, eu também não vou fazer não. Opa, o parâmetro, diga comigo, o parâmetro não é por baixo. A medida não é por baixo. A medida é por cima. Amém. Meu Deus, meu Deus. Ele está mandando aqui, levantai ao alto vossos olhos. Vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair delas as estrelas em seus números. E chama cada uma delas pelo seu nome. Meu Deus. Por causa da grandeza da sua força e porque ele é forte em poder, nenhuma das estrelas faltará. Deixa eu usar um pouquinho de astronomia aqui, meus irmãos. Segundo as leis da astronomia, que não é astrologia, existe as galáxias e existe bilhões e bilhões de galáxias. E cada galáxia tem bilhões de estrelas. Quando ele diz aqui que Deus chama de estrelas, uma por uma, pelo nome, é como se Deus estivesse com um diário na mão. Já viu chamada de escola? A professora vai fazer a chamada. Renan, presente. Jorge, presente. Magali, presente. Vanderlei, presente. Josué, presente. É Deus com um diário na mão, dizendo, opa, estou chamando as estrelas pelo nome. E me desculpe, não pode faltar ninguém, porque eu estou chamando. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus. Agora, as estrelas não são as das constelações. As estrelas que Deus está chamando hoje estão aqui. Você sabe por quê? Porque tem gente que tem mania de dizer assim, eu chamo a Deus e ele demora a vir. Aí Deus fala, também como eu te chamo, você não se apresenta. Quer ser atendido rápido? Se apresenta rápido. Não é Deus que demora, é você que é retardado. Quando Deus chamar, faz igual Isaías, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Quer ser atendido rápido? Se apresenta rápido. A sua resposta é proporcional à sua apresentação a Deus. Que a estrela hoje não é aquela lá de cima, é essas que estão aqui nessa noite. Cadê a estrela? Eis-me aqui. Deus
chama a gente para desculpa. Não é comigo? Chama outro. Ele ali, eu não sei falar, não estou te perguntando se você não sabe falar, eu estou só chamando. Aleluia. Não estou te perguntando se você é da menor tribo dos medianitas, e nem perguntando se você tem a língua pesada, eu estou só te chamando. O resto é comigo. Se apresenta logo. Aleluia. Para ter resposta na vida. Quem tem resposta de Deus tem que se apresentar rápido, porque Deus está te chamando nessa noite. E é você que quer trabalhar. Levante sua mão glorificador pelo Espírito de Deus. Sim, Deus. Obrigado, pela tua presença. Aleluia. Nenhuma delas pode faltar, porque Ele é grande de força e Ele é absoluto em poder. Não sabe isso. E aí eles vieram com desculpa para Deus, para a gente terminar aqui, quando Ele disse assim: Deus perguntando, por que vocês têm essa mania, Israel, de ficar dizendo? O que tu dizes, ó Jacó? E por que tu falas, Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido por Deus. Veja o que Israel está falando de Deus. Então se fala hoje, Deus não me vê. Eu falo e não responde. Israel está dizendo assim: o meu juízo passa despercebido diante de Deus, ele nem percebe a minha existência. A minha existência está encoberta, Deus está olhando para todo mundo, menos para mim, ele nem me responde. Aí Deus começou a perguntar: o que tu dizes, Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor. E por que tu reconhece que o meu juízo passa do lado dentro de você? Não é isso. Não sabe isso. Não ouviste dizer que o Senhor, o Criador de todas as coisas, Ele não se cansa e Ele não se fadiga. Ele está dizendo o seguinte, meus irmãos: eu não sei qual é o número de enfermos que existe no mundo e quais são as patologias que mais atingem as pessoas. Só que Deus está dizendo: se você me chamar, eu posso atender todo mundo, porque eu não sou aquele médico que está no consultório, que ele está mais preocupado com a fila que está lá fora do que com o paciente que está atendendo. O médico está lá dentro do consultório, ele não dá nem atenção quem está ali dentro, porque ele está preocupado com a fila lá fora, ele já está cansado só de ver quem está lá fora. Depois que inventaram esse inferno, esse ré, piorou mais ainda. Meu Deus. Porque o médico se cansa aí. E Deus falou: eu não, meu irmão. Meu nome é eternidade. Eu não me canso não. Pode me chamar lá da Índia, que eu atendo lá, atendo no Brasil, atendo no Belfort Roxo, atendo no Nova Iguaçu, atendo no Caxias, atendo na Ásia, atendo na Oceania, na Europa, na África. Eu atendo o mundo todo, porque eu não me canso nem me fadigo. E eu sou um Deus que tem disposição para atender quem me chama. Quem chama Deus aí vai ser Que isso? Obrigado. Tu és fiel. Diga comigo: não se cansa. Não se cansa. Não se fadiga. Não se fadiga. Pior vem agora. Diga: não se pode esquadrinhar. Não se pode esquadrinhar O seu entendimento. o seu entendimento. Esquadrinhar é medir. Esquadrinhar é aferir. Esquadrinhar é mensurar. Esquadrinhar é dar diagnóstico. Esquadrinhar vem de esquadro. É como se alguém dissesse: pegue a cabeça de Deus, pega o cérebro de Deus, vamos fazer um exame agora. Mas não tem a máquina, a gente vai construir uma máquina aqui agora. Essa máquina vai ser composta de robótica, mecatrônica e cibernética. E nessa máquina nós vamos botar raio-x, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Nós vamos pegar os 3 aparelhos, vamos fazer um só, mas vamos botar a cabeça de Deus e vamos medir
o pensamento dele e vamos ver que laudo vai dar. Sabe o que vai acontecer? A máquina vai pegar fogo e não vai dar laudo nenhum, porque o texto já diz que o pensamento dele é insondável. Esse é o nosso Deus. Dá para brincar com uma inteligência dessa? Dá para pensar igual esse mundinho? Não dá. A igreja é a extensão do cérebro e da intelectividade de Deus. Ou a inteligência de Deus te impera e comanda o mundo, ou o mundo comanda o sistema e sufoca todo mundo. Mas a minha Bíblia diz, mas vocês não, porque vocês têm a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Você reparava que Jesus, tudo que perguntava, eles davam a resposta? Ninguém saía perto de Jesus sem resposta. Chegou com pergunta, que se fosse pergunta idiota era pior ainda. Jesus, é lícito ou não é lícito pagar a tributa certa? Idiota! Deixa eu dar uma olhada nessa mulher. Me mostra aí esse negócio, essa moeda aí. De quem esse retrato que está aí? De César. Então, coisa estranha. Dá o César. Tem que é dentro de Deus. Tem para pergunta idiota, meu filho. Diga comigo, perto de Jesus. Ninguém fica sem resposta. Vai tomar uma saraivada na cara. Toma na lata. Ele chega perto de mim, sai de perto desse negão, que esse negão é todo elétrico. O pau quebra nas pilhas. Sai de perto mesmo, que a capoeira aqui é forte. Se der mole, vai tomar uma banda intelectual e vai sair correndo. Glória a Deus. Está pensando que o negócio aqui é o quê? Que eu estou com um Deusinho que tem uma mentezinha desse tamanho? Aqui está dizendo que a mente de Deus é o quê, meu chefe? Aleluia. Aleluia. Significa que Deus nunca vai ser apanhado de surpresa por pergunta nenhuma. Pode levantar o Conselho Mundial das Nações, os maiores cientistas do mundo, num grande conselho, e falar: agora nós vamos formular aqui uma pergunta para fazer para Deus. Coitado. Acaso há alguma coisa demasiadamente para mim? É só pergunta. Meu Senhor. Mente insondável significa dizer, meus irmãos, que na mente de Deus existe bilhões e bilhões de respostas. Quando falta uma resposta para mim, naquele momento que está faltando uma resposta para mim, naquele momento na mente de Deus tem bilhões de respostas. Moisés, tu vai tirar o povo do Egito, vou por ordem sua. Mas como? Poxa, está difícil. O faraó está perseguindo. Se eu voltar, ele vai me pegar. Se eu tentar ir para a direita, tem um monte ali, tem um monte aqui, tem mulher com criança, tem cabrito, tem não sei o quê. Pô, agora levar um montão de coisa. E na frente no mar. E agora, o que eu faço? Voltar e vai me trucidar. Subir com criança no colo não dá para desenrolar. E à frente o mar está diante de mim. E agora, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Moisés, está me clamando por quê? O que está acontecendo aí embaixo? Por que tu clama a mim? Diga, meu povo, que marcha para marchar para onde? O mar está na frente, meu filho. Está faltando resposta? Eu vou te fazer só uma resposta que está na sua mão já. O que você tem na mão? Aí. Glória. A resposta não está nem aqui em cima, está aí embaixo na tua mão. Você tem na mão o quê? É um cajado. Então, meu filho, toca na água e segue o caminho. A resposta que você não tinha, Deus já estava vendo e estava tendo a mão dele. Porque quando falta a resposta, a minha cabeça de Deus tem bilhões. Levante sua mão, glorifica a Deus. Sua filha da intensidade tem queda. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Você sabe por causa de que o mundo parou? Você sabe por causa de que o mundo estacionou?
Porque o limite da inteligência do homem chegou no ápice. Não tem mais nada para pensar. E o mundo só funciona baseado na inteligência imposta. Se a inteligência estacionou, o mundo estacionou. É um sinal mundial de que a inteligência do homem chegou ao nível de esgotamento. É nessa hora que Deus está dizendo: cadê a minha igreja também inteligente? Cadê o meu povo que pensa comigo que agora chegou a hora de saquear geral? Acabou a inteligência de vocês, a minha é infinita. Glória. Aleluia. Isso aqui não é mais uma reunião de homem, é um centro científico de inteligência divina. E Deus está fazendo um trabalho extraordinário aqui nessa noite. E essa mensagem não ficará aqui, ela vai ecoar lá fora, porque você vai ser o porta-voz. Quem quer ser o porta-voz dessa mensagem? É você que Deus vai usar para fazer essa mensagem. Mas depois dessa inteligência insondável de Deus, o profeta Isaías vai para o capítulo 40, no versículo 31, que ele diz: tem algo ainda mais. Que ele diz assim: mas eu sei que vocês estão cansados, os jovens se cansam, os idosos se cansam mais ainda. Mas no versículo 31 ele disse: mas tem um porém. Mas os que esperam, mas os que têm esperança nisso que a gente está tratando aqui. Aleluia. O que vai acontecer com a força dele? Mas os que esperam nesse Senhor renovarão. Aleluia. Glória a Deus. Renovarão as suas forças e descerão? Subirão. E o quê? Subirão como águias. E ele usa dois verbos. Diga comigo: correr e caminhar. Quando ele fala correrão e não se cansarão, ele está falando do jovem. Caminharão e não se fadigarão, ele está falando do idoso. Mas ninguém fica parado. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. O idoso não corre, mas ele caminha. O jovem não corre, mas Isaías falou: tem os dois. Não tem desculpa, todos os dois estão ligados nesse mistério. Correrão. Não se cansarão. Caminharão. Não se fadigarão. Porque o Senhor renova suas forças aqui nessa noite. E eu termino. Não, eu corto isso aqui agora, senão a gente fala até o dia amanhecer. E eu estou aqui. Que o profeta deixa no ar o seguinte: fechou o capítulo, mas a inspiração divina não cessa. Porque eu começo a dizer: tudo bem, a descrição está aqui, a realidade da divindade está aqui, essa é a explicitude, a evidência da grandeza de Deus, e que eu preciso, eu, José, e todos nós, se conectar com isso. Mas a pergunta que não para de ecoar é a seguinte: é um Deus grande, é um Deus insondável, é um Deus que renova força, é um Deus que chama de estrela pelo seu nome, é um Deus que é onisciente, que nada passa despercebido diante dos seus olhos. E a pergunta é: e quem anda com Deus desse? Quem anda com Deus desse? É o quê? Aí fora tem um ditado que diz o seguinte: passarinho que dorme com o cerco, dorme de cabeça para baixo.
Me diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. Quem se mistura com o porco? E quem se mistura com Deus como esse? É o quê? Passarinho que voa como o céu, dorme de cabeça para baixo. Quem se mistura com o porco? Me diga com quem você anda. E quem anda com Deus como esse? É o quê? Aí, Isaías foi lá no meio da zoologia, no meio da fauna, para buscar uma simbologia, para tipificar e para mostrar analogicamente quem é que tipologicamente pode representar um Deus como esse. E no versículo 40, verso 31 do capítulo 40, ele diz, quando ele diz assim: subirão com árvores como águia. Então quem anda com Deus desse é um pardal. Não. É o quê? Águia. Porque a igreja está cheia de pardal. Pinto, nem se fala pinto. Gambachia, que está assim. Isaías foi lá na natureza e falou: gente, não dá para usar nenhuma outra tipologia para dizer quem anda com Deus como esse, que espécie pode representar. Ele foi lá no meio da zoologia e foi buscar lá no meio um símbolo. E o símbolo que ele diz assim: mas os que esperam nesse cara que é grande pra caramba, vai subir com asa. Asa é grande, vai subir com asa. Cadê a águia de Deus aqui? Imagina, não. Vai falar, dona, não sai em nome de Jesus, só fala nada. Aqui é águia, em nome de Jesus, nessa mão agora. Diga comigo, quem é águia? Escolhe. Quem não é águia? Será escolhido. Uma vez eu fui procurar emprego, o homem chegou para mim: vem cá, você está procurando o quê? Eu falei: estou numa agência de emprego, eu quero emprego. Está precisando, eu quero o quê? Ah, tá dando emprego para você ali, por favor. Falei: qual? Ah, tem uma vassoura ali, tem uma enxada, tem uma vala ali para você limpar. Eu falei: esse? Só conto isso não, mas isso aí não tenho nada com isso não. Você está me olhando por quê? Legal, aqui só tem que de urubu, aqui é nada, meu filho. O diabo está correndo até hoje. Glória a Deus. Glória. Oh, Jesus, é maravilhoso. Quando Isaías falou águia, ele usou um termo muito diferente, porque na Palestina tinha 8 tipos de águia. 8 tipos de águia tinha na Palestina. Mas quando ele falou subirão com asas como águia, ele não falou da águia comum, da águia
de Assunção, que é a capital do Paraguai. Ele falou da águia ralé. Ele usa o termo racã, que era a águia real. As águias ralé estavam tudo comendo lá em Israel. Quando baixava racã, as outras ralé voavam, chegou racã, é a águia real. Só o canto já espantava tudo. Aí ele falou, olha, essa águia que eu estou falando não é de Assunção do Paraguai não, tá gente? É a águia real. Que tem umas águias falsas aí no meio do reino de Deus, você vê a águia, tudo normal, não dá pra ver a águia. Meu Deus. E existem algumas características. E a palavra característica vem de caráter, caracteres, marca indelével que define o que é o ser na sua bioespécie. Existem algumas características na águia, caracteres de caráter, que nós precisamos ter para evidenciar que nós somos realmente a águia real. Glória. Obrigado. Primeira característica que eu quero citar para vocês, diga comigo, a águia real. A águia real. Não come nada estragado. Não come nada. Obrigado. Porque o mundo hoje está comendo tudo estragado. Ele liga a televisão, aqueles programas estão tudo. Mas ele é pardal, come qualquer. A águia não, que comida é essa? Está fresca? Não, então meu filho, passa esse canal. Passa logo. É quem está falando, Pedro Bial, sai de água. Mete o pé, sai de pé. Porque você é o apetite que você expressa aqui. A águia ela pode estar com fome. Se a comida estiver estragada, a águia real, ela não, porque ela caça na hora a comida fresca para comer, porque ela é águia real, porque não come comida. Você entra na casa dos crentes hoje, é filme de terror, é tanto tiroteio que você entra nas casas abaixando. Tá? Aí fala que a bola perdeu, fala da televisão, fala da quebrou da televisão, que ele já lá. Tu não é aquele não, cara, até para tá comendo coisa boa. O outro, pastor, olha por mim, por que pastor? Tem que estar terça, eu estou vendo tanta assombração à noite. Falei, qual tipo de filme você vê? Terror. Meu Deus. Quer ver, bicho? Sem chance. Obrigado, Jesus. Águia, diga comigo, águia. Não come. Nada está. Leva ela para a feira do Araruama, Parque Araruama, ou para Tufilar. Aquele resto que fica na feira 3 horas, cabeça de repolho, coroa de abacaxi, espinha de peixe, tudo todo. Leva a água real lá e fala, o que é isso aí? Não, meu horário não é esse 3 horas, não. Meu horário é 8 horas, comida fresca. Isso aí é horário para o urubu, sei lá, ele fala, não, o meu é lá 8 horas. É comida fresca, diga comigo, a águia de Deus. Águia de Deus. Seleciona o que pode, qualquer coisa. Comida fresca, maná do céu, quem quer maná do céu? Aleluia. O cardápio da igreja tem que mudar, meu irmão. É morte na panela, tudo quanto é lugar, meu. Lembra de Eliseu? O que está acontecendo aí, Eliseu? Está todo mundo lá com dor de barriga, com uma confusão, né? Deixa eu olhar a panela. Ih, meu Deus do céu! Morte na panela. 2 Reis, capítulo 4. Aí ele teria que botar lá, fazer um negócio. Ai, tá vendo? Estava no seminário das águas comendo comida de carniça, todo mundo morrendo lá, morte na panela. O povo está morrendo
espiritualmente, porque está comendo qualquer coisa, come carnaval, come não vale a pena ver de novo, filme de terror, tiroteio, sempre para tudo quanto é lado, confusão dos infernos, capeta, Drácula. Irmão, larga essa confusão. Você é águia de Deus, a sua comida é selecionada. Filme de terror, pornografia. Meu Deus. Terror, né? Baixou. Se quiser continuar sendo pardal, amém. Mas águia real não come essas coisas, não. Águia se alimenta da palavra de Deus da fonte. Característica número 2. Diga comigo, a águia voa alto. Porque alguém perguntou por quê. O outro diz, ela tem a asa grande. O outro disse, não. Ela tem as garras afiadas. O outro disse, não. Ela tem velocidade nos pés. O outro disse, não. Alguém gritou, a águia voa alto porque ela aguenta pressão. Meu Deus. Jesus. Pardal não voa alto. Você está entendendo essa agenda aqui? Eu jogo ela para cima e ela cai. Por quê? Existe uma força de gravidade 9,2 igual aproximadamente 10. 9,8 igual aproximadamente 10. É a força de gravidade. Tudo que eu jogo para cima ela desce. Porque existe uma força que. A água ela consegue vencer a força da pressão da gravidade. Não tem força de gravidade que prende a água. Pardal, quando chega dessa altura, já está com os ouvidos tudo explodindo. Tem crente que quer voar alto. Eu falei, tu quer voar alto? Ah, eu quero voar alto. Vamos voar. Vai mesmo? O pau vai comer no teu lombo, vão botar teu nome no Facebook, vão inventar que você trocou de esposa, vão pintar o sexo contigo, a pressão em cima, demônio, confusão em cima da tua vida, a pressão vai vir direto. Porque quem quer voar alto tem que aprender a aguentar as pressões. Aleluia! Oh, aleluia. Ah, minha esposa está vindo contra mim. Pode vir ela, a sogra, pode vir todo mundo. Pode vir mesmo. Obrigado, Jesus. Quanto mais pressão, mais alto a gente vai voar, porque a gente é águia. Quem aguenta a pressão na pressão? Irmão, aguenta a pressão, irmão. Aguenta a pressão, irmão. Não aguenta nada que é voar alto, gente. Está tudo na resiliência, sim ou não? Sim. A águia também tem uma outra característica para terminar e eu paro por aqui. A águia toca o bico. O tempo passa, o bico dela fica velho. Ela escolhe uma pedra bem dura, pega o bico e começa a bater. Nessa batida do bico na pedra, o bico velho cai e fica um bico novo. Fica com o teu irmão, troca o bico, irmão. A gente da igreja com o bico velho fofoca o tempo todo, irmão. Tinha problema de si mesmo. Coisa linda, papai. Pastor José, chega, pastor. Deus abençoe os irmãos. Amém.